A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na última aula desse trimestre, lição de número 13, fechando o trimestre. Já alertando a você que nós já temos materiais do nosso segundo trimestre da CPAD disponível aqui no canal. Hoje a gente vai trabalhar aqui com vocês sobre o tema a leitura da Bíblia e a educação cristã. Que Deus abençoe você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal. Passa a ser um dos nossos alunos. Deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. É claro também que eu estou comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Você acha tudo isso no link na descrição desse vídeo para você crescer em Jesus também, tá? Se você é professor da EBD, quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, olha, eu tenho um material específico para te ajudar. É o esboço da minha aula. Se você quer o meu esboço, quer os slides que eu utilizo para dinamizar as minhas aulas, para te abençoar e para você poupar o teu tempo para preparar as tuas, você pode ser um dos nossos assinantes no Facilita EBD. O Facilita EBD é uma proposta trimestral. Isso quer dizer que quando você faz a assinatura, você então pode receber todos os nossos recursos. A gente envia isso para você através das nossas plataformas. Outro detalhe que você descobre também é que você tem um benefício, especialmente agora no segundo trimestre, de receber alguns bônus. Treinamento para professor da escola bíblica, workshop de pregação, e agora a gente vai estar acrescentando também o nosso treinamento de evangelismo e discipulado. Gente, tá muito bom, vale a pena, tá? Que Deus em Cristo abençoe você, fique à vontade, vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Nós chegamos na lição de número 13 aqui da classe dos adultos. Vamos trabalhar nessa última aula sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. Para você iniciar bem a tua aula, você sabe que você precisa iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o texto áureo, que traz para a gente uma perspectiva bem legal, que está baseado então em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Apresenta esse texto aí, tá bom? A verdade prática também precisa ser apresentada em sala de aula e a leitura bíblica em classe se localiza em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 16. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical em nome do Senhor Jesus. E se você deseja crescer na área acadêmica, a Faculdade Refidim oferece para você nesse ano 4 pós-graduações nas seguintes áreas: aconselhamento e cuidado, ministério e liderança de jovens, teologia bíblica do Novo Testamento, história, teologia e discurso pentecostal. Todas as informações estão no site da faculdade, vale a pena você dar uma olhada e crescer em Jesus. Hoje nós vamos estar trabalhando na lição a respeito da leitura da Bíblia. Eu estava lendo um material do pastor Elinaldo Renovato e ele destaca o seguinte, que a palavra de Deus ela precisa ser ensinada na igreja local. Ensinada na igreja local para quê? Para manter um ensino vivo. E esse ensino vivo ele é indispensável para o crescimento da comunidade cristã, para o discipulado em si. Outro detalhe que você descobre a respeito de ter estudado durante todo esse trimestre sobre a Bíblia de forma detalhada também, é que depois da evangelização, quando ganhamos as vidas para Jesus, temos que iniciar então o discipulado. O discipulado vem na sequência. E esse discipulado parte do ensino sistemático bíblico, do seu testemunho em servir a Jesus, guiando agora os novos discípulos, os discipulandos em Cristo, para ter uma vida cristã agora, fundamentado pela fé, pela palavra de Deus, sendo enraizado em Jesus. Daí a importância de compreender sobre as doutrinas bíblicas, sobre o fruto do Espírito, sobre os dons espirituais, como nós pentecostais entendemos, interpretamos a Bíblia, por que a gente acredita no batismo com o Espírito Santo. Isso tudo é fundamental. O discípulo ele precisa aprender exatamente nesse discipulado e no crescimento da leitura da Bíblia
A importância, então, de participar da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical ela é fundamental. Inclusive, a lição de hoje procura trazer para a gente a importância da EBD. Por quê? Na escola bíblica, nós encontramos agora essa sistematização da fé que já está presente na Bíblia, sendo estudada de forma espetacular durante os trimestres da escola bíblica dominical, ensinando o cristão agora a exercer os seus dons pastorais, os seus dons ministeriais no serviço e no crescimento da fé em Jesus. Torna-se importante também considerar que uma igreja, uma comunidade que não tem esse acesso a essa sistematização da fé, tem uma teologia fraca. Então não é uma igreja que tem um fundamento bíblico aqui. É muito importante compreender que o evangelho precisa ser propagado. Glória a Deus por isso. Mas precisa ser propagado com um cunho teológico. E a falta desse cunho teológico, de abraçar a palavra de Deus, dá espaço então para heresia, para meninice, para tudo aquilo que distorce o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho coloca fogo no nosso coração, traz luz para a nossa mente e nos ajuda agora a crescer e levar as pessoas a avançar em Jesus. Outro detalhe que você percebe também sobre a importância da leitura da Bíblia é que existem igrejas, existem comunidades da fé que não ensinam o verdadeiro evangelho. Na realidade, são movidas por movimentos, são movidas então por atividades passageiras. Mas uma igreja, uma comunidade que é fundamentada na Bíblia, que ensina a palavra de Deus, que tem escola bíblica dominical, que trabalha o conteúdo teológico, é uma igreja que tem raiz, que é fundamentada, que cresce. E você percebe que o ensino bíblico ele é indispensável também para uma vida espiritual madura. Uma igreja que é espiritualmente madura é uma igreja que tem o ensino bíblico presente. É por isso que é necessário que o pastor, que o obreiro, que o professor da escola bíblica dominical busque agora esse aprimoramento do estudo da palavra de Deus. A lição hoje fala sobre a leitura, mas dá ênfase também para nos dedicarmos ao estudo sistemático da Bíblia. É importante você fazer pelo menos um curso básico de teologia, um bacharelado, avançar conhecendo a palavra de Deus, porque nós precisamos ler a Escritura ao lado do Espírito Santo, crendo exatamente que ele coloca fogo no nosso coração, mas utilizando também, gente boa, as ferramentas corretas para a interpretação bíblica correta, para entender o texto à luz do contexto e tentar compreender o que o autor bíblico quis dizer naquele momento, traçando então o que John Stott fala de uma ponte entre os dois mundos, o mundo antigo e o nosso mundo, trazendo então uma aplicação para a gente. Por exemplo, nós vamos ler o Salmo 23, vamos interpretar aquele material, o Salmo 23, à luz do contexto, tentando entender o que aquele salmo traz de verdade para mim hoje. E eu preciso então olhar para a Bíblia com muito respeito, olhar para a Bíblia com muita gratidão no coração, pelo fato de termos agora ela em mãos, impressa, e também podermos estudá-la de uma forma espetacular. Diante disso, o primeiro ponto da lição de hoje procura trabalhar sobre o seguinte assunto: a Bíblia é o livro-texto da escola dominical, ou seja, da escola bíblica dominical. A Bíblia Sagrada ela é a base da escola bíblica dominical. Dwight Little Moody chega a dizer que as Escrituras não foram nos dadas somente para aumentar o nosso conhecimento, mas foram dadas para você mudar de vida. E a escola bíblica procura apontar o caminho para você. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte: o currículo adotado agora. O pastor Douglas Batista, nessa última lição, procura dar uma pincelada na importância da escola bíblica dominical, também demonstrando que o currículo que é adotado pela CPAD, ou seja, pela escola bíblica dominical, é um currículo totalmente pautado na Bíblia. A CPAD, como nós bem sabemos, ela traça um novo currículo a cada 7 anos. E todas as doutrinas que são trabalhadas durante os trimestres da Escola Bíblica Dominical são doutrinas pautadas na Bíblia. Então é muito relevante você entender isso. Nós temos um dos melhores currículos do Brasil. A CPAD tem um dos melhores currículos do Brasil. Isso é ensinado dentro da Assembleia de Deus, espalhado aí por todas as regiões. Outro detalhe que você descobre é exatamente que a escola bíblica ela está organizada para um crescimento espiritual, para o amadurecimento da fé. E toda a EBD precisa ser bem estruturada. E aqui eu quero trazer algumas dicas para você.
O pastor Antônio Gilberto faz questão de dizer que a escola bíblica, ela é uma escola de ensino bíblico dentro da igreja, ou seja, a escola bíblica dominical é uma escola bíblica de ensino bíblico dentro da igreja, que caracteriza então o estudo da Bíblia. O crente em Jesus precisa estudar a palavra de Deus com profundidade, tentando conhecer o texto. O ministério pessoal de cada pessoa, ele é alcançado pelo estudo da Bíblia. A igreja primitiva se fundamentava na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, Atos 2:42, é uma doutrina fundamentada em Cristo. Então, a escola bíblica dominical, ela é um departamento da igreja, uma comunidade da igreja que procura, então, traçar para você esse crescimento em Jesus. É na EBD que os alunos aprendem, então, as verdades espirituais. É na EBD que você, então, pode ler, por exemplo, o Salmo 25 e entender que o salmista estava apresentando a verdade de Deus e compreender que aquela mensagem do salmista pode, então, guiar o teu coração. Você compreende que na EBD nós estudamos os livros da Bíblia e é fundamental também para o novo convertido aprender a folhear a palavra, a estudar a escritura, a trazer aqui princípios que são credenciais para a sua fé, princípios bíblicos a ser guiados então pela mensagem do verdadeiro evangelho. Pastor Antônio Gilberto também faz questão de afirmar que na EBD nós também ganhamos esse amadurecimento da fé e uma vida prática em espiritualidade. Na EBD nós trabalhamos então temas que traçam sobre o nosso caráter espiritual, que nos ajudam a vencer os desafios do dia a dia, e daí a importância de participarmos então da Escola Bíblica Dominical. Então, nesse primeiro subtópico, exalte a EBD, demonstre que a EBD é fundamental para termos uma fé em Jesus. É na Escola Bíblica que nós estudamos sobre a Bíblia, conforme o pastor Antônio Gilberto afirma para a gente. Segundo subtópico, trata sobre o seguinte assunto: a prática, então, pedagógica. Já que a gente está comentando nesse primeiro ponto sobre a EBD, eu quero destacar nesse segundo subtópico a importância da EBD nessa prática pedagógica do ensino da palavra de Deus. A Escola Bíblica Dominical ela é fundamentada nas Escrituras, onde os novos convertidos de diversas denominações aprendem, então, sobre o Evangelho. É importante também levarmos em consideração que a Escola Bíblica ela valoriza o ensino. Mas esse ensino tem um método pedagógico também. E nesse método pedagógico, nós encontramos então na escola bíblica a importância de treinamentos, de didáticas aqui voltadas agora para preparar o cristão para o dia a dia, para o evangelismo, para o serviço, para a mordomia cristã. E como cristão pentecostal, a gente acredita muito bem que a exposição sistemática da Bíblia, ela deve ser apresentada então na escola bíblica dominical. Ali é o lugar onde você tira as suas dúvidas, ali é o lugar onde você expõe aquilo que você está aprendendo também. Na EBD nós encontramos essa prática da palavra de Deus, esse pensamento de uma organização. E como é que a gente pode organizar a escola bíblica dominical aqui? Vem como dica para você que é superintendente, professor da EBD, para uma prática pedagógica no crescimento do evangelho. Você pode organizar a escola bíblica dominical da seguinte maneira: primeiro, pense em uma equipe pedagógica, uma equipe que vai ajudar você na escola bíblica dominical. Essa equipe pedagógica é formada então pelo pastor da igreja, ela é formada pelo superintendente, ela é formada por uma secretaria da igreja, ela é formada então pela equipe de docentes, ou seja, professores que vão te ajudar, professores e professores substitutos. É importante que essa equipe pedagógica organiza, então, a escola bíblica dominical com alguns planejamentos. E aí vem a importância de planejar, por exemplo, reuniões com esses professores para ter uma visão só, para entender o que eles estão ensinando, o que eles estão passando adiante. Acompanhar também a avaliação desses alunos, como é que os alunos estão crescendo em Jesus, como é que a igreja está reagindo à escola bíblica dominical. Eu acredito, irmãos, que a EBD pode se transformar
uma EBD tão frequente como um culto de domingo à noite. Nós vivemos isso aqui em Vitória da Conquista para a glória de Deus. A nossa EBD é muito bem frequentada, porque temos uma equipe muito bem preparada. Nós também precisamos aprender sobre a valorização, então, dos recursos, dos professores que nos ajudam, os professores que se preparam para poder ministrar na escola bíblica. Então, é importante você observar a equipe pedagógica, ter treinamentos com ele, preparar essa equipe para a glória de Cristo. Essa equipe pedagógica também precisa ser dividida em algumas faixas etárias, e eu vou falar disso já já. Também é importante você levar em consideração a presença do pastor da igreja local. Geralmente, alguns pastores presidentes, eles não têm condições por causa das suas atividades de estar em todas as EBDs. Mas quando o pastor está presente, a igreja valoriza a EBD. E é necessário também que os pastores auxiliares também frequentem a escola bíblica dominical para dar exemplo. Não é necessário que o pastor ministre as aulas. O pastor pode frequentar como um aluno. Eu gosto de ir para a EBD como um aluno aqui. E a gente aprende com os irmãos, conhecendo os irmãos que estão expondo o evangelho em Cristo. E você percebe que quando o pastor está presente, há aqui exatamente esse crescimento do evangelho. Quando o pastor sai da EBD, quando ele não está presente, quando a EBD caminha sozinha, sem o pastor, há um perigo, por exemplo, da presença de falsas doutrinas. O povo pode estar aprendendo algo que não é coerente com a Bíblia, não é coerente com a visão da igreja, se a igreja for pentecostal. Há também o esvaziamento da EBD. Tem gente que não vai para a EBD por causa da falta da presença pastoral ali. O pastor precisa dar o exemplo. E aí você pode dividir a escola bíblica dominical em uma prática pedagógica por faixas etárias. A CPAD, ela procura trabalhar, por exemplo, com o seu currículo, a EBD dividida em faixas etárias. Vamos apresentar para você. Você encontra, então, os alunos de 0 a 2 anos na classe do berçário. Tem conteúdo do berçário sendo publicado pela CPAD. É importante você trabalhar esse conteúdo pedagógico voltado para essas crianças. Tem também a classe de 3 a 4 anos, que é o maternal. Tem uma pedagogia toda voltada e um material também preparado para essa classe. Também de 5 a 6 anos nós encontramos a classe de jardim da infância. O conteúdo teológico é diferente, o que é ensinado ali para as crianças é diferente. Também temos a classe de 7 a 8 anos, que faz parte, então, dos primários, e o conteúdo dos primários é diferente, por exemplo, do conteúdo dos adultos. Nós temos também as classes de 9 a 10 anos, que nós encontramos, então, aquela turma dos juniores. 9 a 10 anos é a classe dos juniores. Depois disso, nós vamos encontrar as classes de pré-adolescentes. Aqui no canal, nós comentamos as lições de pré-adolescentes até adultos. Pré-adolescente se inicia com 11 anos até 12 anos. É uma faixa etária onde aqui nós estudamos, por exemplo, conteúdos teológicos, conteúdos bíblicos que ajudam os alunos a crescer em Jesus. As classes de adolescentes se iniciam de 13 a 14 anos. Então, esse conteúdo de adolescente é diferente do conteúdo do pré-adolescente. As classes dos juvenis se iniciam, então, de 15 a 17 anos. Então, tem essa faixa etária de 15 a 17 anos, onde tem, então, o conteúdo dos juvenis. O conteúdo dos jovens se inicia a partir dos 18 anos de idade. E o conteúdo dos adultos se inicia, então, para adultos já casados, irmãos que já têm interesse de estudar um pouco mais a palavra de Deus, e essas classes são voltadas tanto para senhores, senhoras. Também temos as classes de novos convertidos, que é o discipulado. Inclusive, eu estou gravando essas aulas também para edificar novos convertidos. E temos a classe de alunos não crentes, com a lição Caminhando para o Céu. Vale muito a pena você conhecer também. Espero estar te ajudando até aqui. Terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: o padrão ético e moral. Pastor Douglas Batista, ele comenta que a principal função da Bíblia também é nos guiar para termos uma vida melhor, em um padrão ético e moral nesse mundo corrompido em que nós estamos vivendo, que é guiado por um relativismo religioso. Os princípios da ética cristã procuram, então, exaltar a Escritura. Isso quer dizer que a Bíblia, para a gente, além de estudarmos ela na escola bíblica dominical, ela é bússola para o nosso caminho, ela nos orienta a servir a Jesus. A Bíblia, para nós, ela é inerrante, ela é infalível, ela é a palavra de Deus. Então, nós defendemos que a Bíblia não contém a palavra de Deus. Está errado, isso é um pensamento liberal.
Nós, pentecostais, entendemos, estudamos e ensinamos que a Bíblia toda é a palavra de Deus. Fechada, aberta, ela é a palavra de Deus. E o nosso padrão ético cristão procura então apontar para o caminho de servir a Jesus. Nós enfrentamos, por exemplo, desafios do nosso tempo em poder trazer respostas a respeito da visão da igreja, a visão bíblica sobre o aborto, a visão da igreja a respeito de pautas bíblicas sobre o assunto da eutanásia. Como é que a gente trabalha a questão bíblica sobre o homossexualismo? Como é que a gente vê a partir da Bíblia essa questão a respeito de guerras? Como é que a igreja se posiciona biblicamente falando sobre a política? Então a gente precisa observar que a Bíblia ela traça para a gente esses conteúdos. Você pode estudar a teologia, por exemplo, em 4 braços de forma bem prática. Você pode estudar a teologia em um braço que é conhecido como a teologia bíblica. Então você se aprofunda na Bíblia. Você pode estudar a teologia em um braço que é conhecido como teologia sistemática. Então, você sistematicamente estuda as doutrinas da Bíblia. Você pode aprofundar na teologia de cunho pastoral, de aconselhamento pastoral, na prática pastoral. Você pode estudar a teologia também na prática filosófica, no sentido de entender que a Bíblia traz respostas para questionamentos também no nosso tempo. E a Bíblia traz essas respostas a partir da visão teológica que nós chamamos de apologética, em defesa do Evangelho, em defesa de Cristo. Não abrimos mãos dos princípios bíblicos para poder abraçar a filosofia desse mundo. Mas, com base em Romanos capítulo 12, versículo 2, transformamos o pensamento desse mundo a partir da visão do reino de Deus, a partir do Evangelho que é pregado e está presente também na Escritura. Eu espero estar te ajudando hoje em sala de aula. A educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Nesse segundo ponto, nós vamos entender, a partir da perspectiva do pastor Elinaldo Renovato, que o ensino da palavra de Deus requer exatamente pessoas preparadas para essa ministração. Então, se você quer se envolver com a Bíblia, você precisa se preparar para ministrar com graça, com unção, toda a palavra de Deus. E também ser um instrumento de Deus na escola bíblica dominical da tua igreja. Você pode ser assim. É só você se dedicar nesse estudo, tirar momentos do estudo para poder ensinar verdadeiramente a palavra de Deus. E nós estamos aqui no canal para orientar você crescendo em Jesus. O primeiro subtópico do segundo ponto fala sobre o conceito da educação cristã. O que é isso? A educação cristã ela é uma área, então, da teologia pastoral, que procura ser desenvolvida dentro da igreja, dentro da comunidade. Essa educação cristã ela pode ser dividida no ensino bíblico da escola bíblica, em um curso teológico, em um aprimoramento do estudo da Escritura, em um bacharelado em teologia, onde ela exalta, então, o discipulado, ou seja, a missão da igreja é ensinar as pessoas a serem edificadas em Jesus. Ela assinala de forma especial para o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, que a nossa missão é evangelizar e discipular. A nossa missão é passar adiante. Então, essa área da educação teológica, ela está fundamentada na igreja em si, no corpo da igreja. O que faz parte da educação teológica? Um curso básico de teologia, escola bíblica dominical, onde orienta os irmãos agora a crescer em Jesus. E as doutrinas precisam ser fundamentadas no Cristo. Jesus tem que ser o centro da nossa teologia. Por exemplo, o pentecostalismo tem um centro, que é Jesus. Os nossos pilares são 4, estão fundamentados no Cristo. Cristo é o centro. Por exemplo, Jesus salva, ele é o centro da salvação. Jesus cura, ele é o centro da cura. Jesus batiza com o Espírito Santo, é ele quem batiza. Jesus em breve voltará, ele retornará. Então a gente percebe que a visão então do pentecostalismo é uma visão que traz esse crescimento. Se você não sabe, o pentecostalismo brasileiro durante muito tempo foi perseguido pelo fato de não terem conteúdos teológicos publicados. Aí é que se enganam. Os conteúdos teológicos já eram publicados no Brasil de diversas maneiras. Por exemplo, desde 1917, a Assembleia de Deus passou a publicar editoriais em jornais como Mensageiro da Paz, Voz da Verdade, ensinando a respeito da doutrina bíblica. A escola bíblica dominical não começou assim com lições como nós temos.
Ela começou com o ensino bíblico publicado nos jornais, inclusive tem diversas coleções que a CPAD procura demonstrar para a gente de conteúdos teológicos desde 1922 até atualmente, demonstrando os estudos bíblicos sistemáticos presentes na própria teologia da Assembleia de Deus. É claro que há um despertamento hoje para o estudo teológico do pentecostalismo, demonstrando que essa educação cristã assinala então para a sabedoria da parte de Deus. Então, o pentecostalismo brasileiro trabalha então essa educação teológica. Se você também não sabe, as primeiras convenções no Brasil eram convenções que se reuniam para tratar de problemas relacionados à igreja, mas também eram convenções onde os pastores se reúnem, inclusive isso até hoje, para receber alguns estudos bíblicos, crescer em Jesus e apresentar a verdadeira fé à igreja. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: os objetivos da educação cristã. Pastor Douglas Batista sinaliza para a gente que a educação cristã faz parte da grande comissão da igreja, pautado em Mateus capítulo 28, versículo 19, o ensino bíblico. A nossa parte na grande comissão é ensinar a palavra de Deus. De que maneira a gente pode realizar esse ensinamento? Primeiro, nós precisamos compreender o que não é, então, o discipulado. O ensinamento ele parte sobre o discipulado. Então, o que não é o discipulado? O discipulado não é uma simples transmissão de conhecimento. Então, ao ensinar a Bíblia, nós não estamos passando só conhecimento. Não é um curso. O discipulado também não é uma invenção da igreja. O discipulado, na realidade, o discipulado, ele é exatamente acompanhar o novo convertido nos primeiros passos da fé, ensinando a ele a Bíblia, aconselhar o discipulando, então, crescendo em Jesus, tirando as suas dúvidas pela palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus e ensinando ele a crer na Bíblia como Escritura. O verdadeiro discipulado, ele trabalha então essa tarefa de levar os novos convertidos ao conhecimento de Cristo. O verdadeiro discipulado, ele capacita o novo convertido a transmitir esse conhecimento. Ele capacita também o novo convertido a ter uma vida devocional que serve a Cristo e a sua participação também na igreja. O discipulado, ele tem uma base no crescimento da igreja de Cristo, ele faz parte desse ensinamento. Então, o discipulado, gente, ele se estende, é na escola bíblica, é no curso teológico, é numa visitação, e ele faz parte exatamente desse crescimento. Suponhamos, eu estou discipulando uma pessoa, preparando essa pessoa. A partir do momento que essa pessoa está pronta para poder servir a Jesus com as bases bíblicas, ela agora pode reproduzir isso em outra vida, levando essa vida para Cristo, e eu vou estar discipulando outra pessoa. Isso traz crescimento para a igreja. Um trabalho muito legal que você precisa conhecer é o trabalho realizado pela igreja de Joinville, Santa Catarina. Esse material é muito legal, é o trabalho discipulado para o Brasil, que inclusive aqui na Bahia nós estamos reproduzindo também, que vale muito a pena, que é o discipulado dinâmico. Inclusive segue o canal do pessoal da igreja de Joinville, Santa Catarina. O pastor Sérgio Melfiol vai receber você com muito carinho em Jesus. Eles têm diversas oficinas de discipulado que procuram demonstrar o verdadeiro foco da igreja. Aqui na Bahia nós temos então o Conselho de Discipulado Dinâmico, que eu faço parte como um dos membros, trazendo essa visão de discipulado para a Bahia, de discipulado para o povo de Deus. Isso foi implantado pela nossa convenção através da pessoa do nosso querido pastor Valdomiro Pereira da Silva, presidente da CEADEB. Então é importante termos essa visão discipuladora. E o discipulado procura demonstrar quem é Jesus. Avançando, o terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: a capacitação, então, dos alunos. A capacitação dos líderes da igreja, dos alunos da igreja, deve partir, então, dessa visão discipuladora do pastor da comunidade, da igreja. É necessário, então, termos alguns requisitos para separar alguém para a obra de Deus, para a obra de Cristo. É necessário que aquele que é separado para servir, ser capacitado no discipulado, no evangelismo, para ser um professor da escola bíblica dominical, seja salvo em Jesus, seja crente em Jesus. E isso está pautado em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10 ao 13. É necessário também que ele tenha o hábito de ler, estude a palavra de Deus, se envolva com o discipulado, se envolva com o evangelismo, se envolva com a Bíblia, busque estudar a palavra de Deus, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. É necessário também ele ter um preparo
intelectual, buscar cursos de teologia, se preparar para poder ensinar a Escritura, ensinar a palavra de Deus, ser obediente ao seu pastor, guiar as pessoas de forma cultural e bíblica, levar essa cultura bíblica para os corações. É necessário também que essa pessoa que é separada para esse preparo tenha um coração em chamas. Seja crente em Jesus, que arda no seu coração o amor por Cristo, que arda no seu coração o amor por almas. Afinal de contas, ele não vai só passar o conhecimento, mas ele vai levar Jesus para as vidas, levar Jesus para as pessoas, apresentar exatamente essa capacitação maravilhosa do Espírito Santo em nós. E eu espero que Deus use você de uma forma espetacular. Para fechar a aula de hoje, o trimestre, terceiro ponto, trata sobre o seguinte assunto. É preciso ler a Bíblia diariamente. Isso aqui fala de leitura devocional, fala também da nossa vida cristã, do nosso alimentar-se diariamente diante do Senhor. E o primeiro subtópico do terceiro ponto trata sobre a leitura bíblica e a disciplina cristã. A leitura bíblica deve ser realizada com desejo e com disciplina. Você precisa tirar momentos de leitura diariamente para conhecer as verdades cristãs. A leitura bíblica está relacionada também com o discipulado cristão. Então, o discípulo que se envolve com Cristo também se envolve com a palavra. Por isso que durante todo esse trimestre estudamos a palavra de Deus. Diante disso, eu quero destacar algumas dicas que você pode tirar para você para poder ter momentos de leitura bíblica. A primeira é, leia a Bíblia. Você só vai conseguir ler se você iniciar lendo. A segunda é, defina um horário e um local também para que você possa ter esse estudo bíblico. Se organize em planos de estudos também, isso vai te ajudar muito. Também intercale os livros longos da Bíblia com os livros curtos. Se você não tem o hábito de ler capa a capa, você pode intercalar, ler os pequenos e um grande, ler um pequeno e um grande. Isso vai te ajudar muito. Outra dica, se você ler pelo menos 5 capítulos por dia, você vai ler pelo menos uma vez ao ano toda a Bíblia. Crie um caderno de estudos, de anotação. Pega um caderno e vai anotando aquilo que você acha de interessante quando você estuda a Bíblia. Invista também em ferramentas de apoio, comentários bíblicos que trazem uma visão sobre o contexto. Eu gosto muito de comentários bíblicos. Analise o contexto da passagem para poder ter uma visão. Compreenda também essa visão em outros livros da Bíblia, por exemplo. Tem situações que acontecem no Antigo que você só vai achar a resposta no Novo. É sempre bom você anotar. E aplique esse conhecimento à sua realidade. Viva o que você está lendo. Peça a Deus por isso. Ore ao Senhor por isso também. O segundo subtópico do nosso terceiro ponto trata sobre a leitura e o aprendizado. Um verdadeiro discípulo, ele lê a Bíblia e ele descobre que ele também é um aprendiz. Ele está aprendendo sobre Jesus. O discípulo é, na realidade, um imitador de Cristo. Então, quando ele estuda a Bíblia, ele está imitando o que está escrito ali, o que ele aprendeu sobre Jesus. Nós também precisamos entender que um discípulo, ele é um aluno dedicado a Cristo. Então, precisamos nos dedicar. Porque Cristo é o nosso professor, o nosso rabino, o nosso mestre. E nós aprendemos também que o discípulo ele tem o privilégio de aprender com Jesus. Como é que você aprende com Jesus nessa leitura dedicada? Tirando um tempo para que você se dedique. Cada crente é um discípulo de Jesus. Então, ao ler a Bíblia, você precisa viver aquilo que está escrito. Procure colocar em prática isso na sua vida. Viver para Cristo. Cada crente precisa mudar diariamente. Todos os dias eu preciso buscar a santificação para mim. Eu preciso estar próximo de Cristo. Mesmo diante das minhas dificuldades, das minhas fraquezas, eu preciso me aproximar de Jesus. Esse é o desejo do meu coração. E sermos também praticantes da palavra de Deus com base em Tiago 1:22. Viver a verdadeira religião pela fé em Jesus. O terceiro e último subtópico desse trimestre, para acabar, trata sobre a leitura e o devocional. A leitura devocional é uma forma de adoração a Cristo. Você sabia que também você pode adorar a Deus estudando a Bíblia, gente? Eu aprendi isso no seminário e fiquei muito feliz ao descobrir isso também. Tem gente que pensa que a gente só adora a Deus quando a gente dá glória, quando a gente louva na igreja, quando a gente tira um momento de jejum, de oração. Mas a leitura devocional também é uma forma de adoração. Estudar a Bíblia também é uma forma de adorar a Deus, de viver essa adoração também. É uma devoção rica que você tira para Deus. Ela traça exatamente essa admiração por Cristo.
Quando você está envolvido no âmbito religioso, você descobre muito bem que retirar um momento de adoração e de leitura devocional é um momento de gratidão a Deus, é um momento que você está ali para ouvir Deus falar com você. Quando você lê a palavra, eu creio que quando a gente lê cada versículo da Bíblia, Deus pode ministrar ao nosso coração, não só para formar uma mensagem, mas é para Deus falar mesmo com você. Você receber aquela mensagem em você. Nós que somos cristãos, acreditamos exatamente nesse devocional diário. Por isso, além de orar, jejuar, ler a Bíblia também é uma adoração. Além de louvar, glorificar a Deus, ler a Bíblia também é uma forma de adorar ao Senhor. E como você pode fazer um devocional? Você pode começar um devocional tirando um lugar, um tempo para se dedicar a Deus. Você pode também iniciar com oração. Ela é essencial para você entender a Bíblia. Você, ao abrir a Bíblia, pode orar: Senhor, nessa leitura fala comigo. Isso é importante para você. E naquela leitura você pode meditar. O que é meditar? Você está estudando o texto, aquele versículo te chamou a atenção, e aí com o caderno do lado você faz a anotação e procura pesquisar sobre aquele texto e tirar as verdades dali e aplicar no teu coração e viver isso. Gente, eu espero ter ajudado você nesse trimestre. Que coisa boa estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Por favor, tira uma foto. Se você está finalizando o trimestre comigo, me marca no Instagram, segue a gente lá também, posta aí na tua rede social. Manda esse vídeo para mais alguém, me ajude a chegar nos 100 mil alunos. Está muito perto dos 100 mil inscritos. Me ajude a alcançar vidas ensinando Jesus, falando de Jesus, ensinando a palavra de Deus. E eu preciso da tua ajuda também. Se você está afastado da igreja, está desviado, quer voltar para Cristo, escreve aí no comentário: eu quero voltar para Jesus. Tira uma foto. Você pode também utilizar aqui o teu celular com leitor de QR Code, poder também escanear esse QR Code e preencher o cadastro. Nós vamos orar por você. Pode entrar lá no meu Instagram também. Eu vou estar orando por você e te mandando aí uma orientação bíblica para que você possa crescer com Jesus. Eu espero que Deus abençoe você. Como dica de leitura para você que é discípulo de Jesus, eu quero indicar alguns livros para você crescer debaixo da presença de Deus. Como dica de leitura, para você que estudou comigo hoje, eu quero trazer para você esse manual do professor, do Marcos Tuller. Esse material muito legal para você que é professor da escola bíblica, já que no primeiro ponto nós ministramos aí um panorama sobre a EBD. Também o manual da Escola Bíblica Dominical do Antônio Gilberto. Esse material ele já tem outras edições, você pode ter esse material em mãos, é da editora CPAD também. Também o texto Discipulado Verdadeiro, do William McDowell. Esse material é para quem gosta de ser discípulo, aprender sobre o discipulado. O Discipulado também, do Dietrich Bonhoeffer. Esse material é espetacular para você que gosta de estudar um pouco mais sobre o discipulado. O Discipulado Mark Davis. Esse material também é muito bom para você crescer em Jesus. E o Discipulado Dinâmico, material da editora Betânia, pode te ajudar a ser um discípulo de Cristo. Um beijo no teu coração, gente boa. Até o próximo trimestre. Segundo trimestre da CPAD em 2022 aqui no canal Janderson Nascimento. Te aguardo na próxima aula, tá? Em nome de Jesus, não falta não. Já está disponível aí no canal. Um beijão e até lá em Cristo Jesus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.